Os caras estão no quintal deles. Só que os americanos no quintal deles, os americanos estão no quintal da Colômbia, do Brasil principalmente, que é a segunda maior fronteira nossa é com a Venezuela. Se o Trump, por exemplo, invadir a Venezuela, nós vamos ter problemas sérios, porque os venezuelanos que já vieram para cá pelo Maduro virão ainda mais, vai criar um problema sério para o Brasil, que é um país humanitário, não vai deixar de receber refugiado por causa de uma guerra. Uma guerra aqui não interessa a ninguém. Até o representante máximo do Exército Brasileiro, depois do Lula, que é o chefe das Forças Armadas, tá? o general Pujol disse o seguinte: olha, nós temos que tomar cuidado com essa invasão da Venezuela. Onde isso pode chegar? O governo discute isso intimamente com as Forças Armadas e é uma situação extremamente perigosa. É grave, doutor. Eu acho que não se tem notícia desde antes da Segunda Guerra Mundial de um conflito militar dessa natureza, de uma intervenção militar dessa natureza na América Latina. Não se tem. E veja, fora isso, tem a CIA lá dentro. Mas assim, isso é grave. Aí não é se você gosta do Maduro ou não gosta. Eu fiz um monte de crítica ao Maduro, crítica pública. Acho que o processo eleitoral lá não foi transparente, tem um monte de problema. Agora, o debate não é esse, não. Porque ele já está falando a mesma coisa do presidente da Colômbia, que foi eleito democraticamente. Daqui a pouco ele está falando daqui, daqui a pouco ele está falando do outro. Ele fala em narcotráfico e a gente tem a máfia que mais cresce no mundo aqui, que é o PCC. Quando ele fala em narcotráfico. E tem outra. E ele trata narcotráfico como um terrorista. Agora deixa eu te perguntar. Você acha que esse narcotráfico é alimentado por quem? Não é? Esse é o debate. O maior consumidor de cocaína do mundo se chama Estados Unidos da América. Veja, se ele segurar as fronteiras dele, só que aí ele vem, usa esse pretexto. O narcotráfico tem que ser combatido duramente. Gera morte de pessoas. Ele não diz que vai combater o narcotráfico, ele diz que vai matar pessoas. Mas o problema é esse, ele está usando isso como pretexto para poder atacar a soberania de países, criar um conflito num continente que é um continente hoje de paz, que não tem notícia de guerra, né, há muito tempo, para poder ter intervenção norte-americana. O que você acha que ele quer na Venezuela? Você acha que ele quer falar do narcotráfico ou ele quer o petróleo da Venezuela? A coisa que o Bush queria quando invadiu o Iraque, dizendo que tinha arma aqui. O que você acha que ele quer na Colômbia? O que você acha que ele quer no Brasil? Você acha que é isso que ele está preocupado com isso que ele está falando? Ou ele está querendo isso também, essa declaração do Flávio Bolsonaro, quando disse para atacar os barcos aqui na costa brasileira, nas 200 milhas brasileiras, o que é um absurdo, porque você vai estar violando a nossa soberania nacional. Se atrair esses navios de guerra americanos para as nossas costas é chamar a briga no nosso quintal. Eu fico pensando se um senador dos Estados Unidos fizesse lá em Washington a declaração que o Flávio Bolsonaro fez aqui. A CIA já tinha prendido ele, dizendo que um Estado estrangeiro tem que vir atacar embarcações na costa do seu próprio país. É uma vergonha. Essa família Bolsonaro, Tatiana, me desculpe, mas assim, o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, está lá em Miami, trabalhando contra o Brasil, dia sim, outro também. O Flávio Bolsonaro vem agora e diz que o Estado tem que jogar bomba em barco de pescador na costa do Rio de Janeiro, de Fortaleza. Né? Ou seja, o que essa gente quer? Essa gente que se vendeu como patriota, ficou usando a bandeira do Brasil para fazer politicagem, a bandeira da seleção para fazer politicagem, eles estão cada vez mais desmascarados como traidores da pátria. Essa é a verdade. Independente da ideologia que a pessoa tem, independente da ideologia de quem está assistindo a gente aqui hoje. Não é uma questão de direita e esquerda. Eu sou brasileiro. Sabe, qualquer país, o presidente podia ser de direita. Se viesse os Estados Unidos, que é a nação mais poderosa do mundo, e dissesse: eu vou atacar o Brasil, eu vou punir todo mundo, tem que fazer o que eu quero, eu ia defender o Brasil. Não é porque eu sou oposição ao presidente aqui dentro que eu vou me juntar a estrangeiros. Isso é traição da pátria. É crime de lesa pátria previsto na Constituição. E acima de tudo, mais que crime, é falta de vergonha na cara. Alguém que age assim não é patriota. Por essas e por outras, né, você disse muito sabiamente que... Vergonha na cara que não é para dentro da tua casa e quer sair impune. Porque estão... Como o teu presidente. No Congresso o país fica paralisado. Se não conversar com deputados e senadores da direita também, o país fica paralisado, perdendo a maioria.
e passa por aí o processo de anistia. Pelo que o governo Lula está demonstrando, também a questão da anistia parece que é meio que indiscutível, se bem que isso depende do Supremo. Mas o governo não pretende alimentar essa possibilidade de um acordo para anistia ampla, total e restrita para o Bolsonaro e os implicados na tentativa de golpe. Não, Entendam, não só não pretende, jamais como o Datena iria falar a palavra alimentar se ele não estivesse em tempo real conseguindo me observar. Está ao vivo. Não é vingança, é justiça para que isso não se repita. Imagina uma coisa, os caras tentaram dar um golpe de Estado, isso é grave. Se eles tivessem conseguido dar um golpe de Estado, o plano era matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes e outros mais. Talvez a gente não pudesse estar falando livremente aqui no seu programa hoje. Talvez ele não tivesse nem vindo. Talvez não tivesse nem aqui. Ou seja, ditadura não é brincadeira. Esse Brasil viveu uma ditadura de 21 anos, onde gente foi morta, torturada, onde gente foi presa, perseguida, censurada de verdade. A gente continua. Essas pessoas lutaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Aí vem um pessoal, perde a eleição, não aceita, vai pro tapetão, quer dar golpe de Estado. Aí se você chega e fala, não, anistia, perdoa, qual é o recado que você está dando? Opa, se eu perder a próxima eleição, faz de novo, porque não vai acontecer nada. Tenta o golpe de novo. Então, quando você chega e fala, esses caras têm que ser punidos exemplarmente, o recado que você está dando é, a democracia brasileira tem que ser preservada. E quem tentar dar golpe de Estado, quem tentar tirar a vontade do povo, essa pessoa tem que pagar por isso. Como é que você vai aceitar uma anistia? Que democracia nós estamos? Nós estamos em ditadura. Que democracia estamos? Histórica do Brasil. Em Boulos. Não é razoável. Onde todos conseguem te visualizar em tempo real e teus direitos são violados. Que democracia é Mas essa? teve anistia lá no fim da ditadura. Nós estamos numa ditadura onde está querendo defender a podridão desse corrupto na cadeira de presidente que eu ajudei a sentar. Preso. Que faz questão de dizer que eu tenho que me cabe é água. Está ao vivo, tá? Que essas pessoas pudessem voltar para o Brasil porque estavam exiladas, ou pudessem sair do porão do DOPS porque estavam presas. Essa era a anistia naquele momento. Agora, eles estão defendendo o contrário com o mesmo nome, que é quem tentou dar golpe de Estado seja anistiado. Isso é uma vergonha. Na hora de dar golpe, na hora de ser valentão, Bolsonaro gritava no palanque, xingava. Depois, quando ficou frente a frente com Alexandre de Moraes, convidou até para ser vice, pediu desculpa. As pessoas têm que ter moral, as pessoas não podem ser covardes, hipócritas. Então, é por isso que eu não sou, eu mostro quem sou. O outro dizia que era da SWAT e não sei o quê. Aí depois que a casa caiu, tiveram que pagar pelos crimes, fica pedindo anistia, choramingando. Tem que se responsabilizar pelos seus atos. É assim que se faz uma democracia. Bom, além de conversar com o nosso Congresso Nacional, com a direita e com o centro-direita, principalmente centro-direita, né? O centrão manda pra caramba, e com emendas e coisas que tais, vocês vão ter que conversar com o eleitorado da direita para poder vencer as eleições. Então, vai ter que conversar com o eleitorado da direita também, que passa pelo Bolsonaro. Você disse que vai percorrer o Brasil inteiro, a mando do presidente Lula, obviamente que tentando aproximar o governo Lula de jovens, de posições sindicais já definidas e tal, e outras que estão meio pendentes. É uma campanha política. Como chegar à direita, por exemplo? Eu duvido que o Lula não vá defender o Alexandre de Moraes nessa conversa com o Trump, dizendo, olha, não está em discussão vocês entrarem na nossa corte e botarem uma lei magnífica em cima do Alexandre de Moraes e da esposa dele. Duvido que o Lula não vá falar isso, porque o Lula, ele naturalmente é um sujeito esperto, ele sabe até onde ele pode ir. Se não tem um cara ingênuo que chegue a ser presidente da República 3 vezes e pode ser a 4ª vez presidente da República. Um dia o Serra definiu Lula, para mim, numa conversa, o Serra tinha o Lula como principal adversário. Foi na corrida presidencial. Então, o Lula é o tipo do cara que entra numa discussão na NASA sobre foguetes, ele não sabe nada de foguetes. Um monte de cientistas da NASA. Quando ele sai da reunião,
os caras estavam prendendo foguete sobre ele. Então o Lula é um sujeito esperto, mas ele não se afasta de alguns dogmas. Por exemplo, dizem que ele aproveitou a onda da soberania para começar a subir nas campanhas, mas me parece que não precisa nem, pela ideologia e pela história do Lula, você não precisa nem se aproveitar. É uma coisa óbvia, né? Você tem que defender a soberania do seu país. Quando eu vi isso, antes do Lula falar alguma coisa, foi o primeiro comentário que eu fiz aqui. Os americanos não podem interferir de forma alguma na nossa soberania, independente de ser a maior potência militar do planeta e a maior potência econômica do planeta. Senão, a gente entrega a Amazônia para eles, entrega a maior parte do Brasil para eles e pronto, acabou. A soberania do Brasil vira colônia. Colônia já precisa sair da colônia, precisa realizar um processo de industrialização e coisas que tais. E por isso passa o orçamento. Eu recebi um recado, agora há pouco eu tentei um contato com o ministro Haddad, e ele está debruçado em cima do orçamento, que também é uma outra coisa séria. E o governo tem que se preocupar com o orçamento, equilibrar contas exatamente para a eleição. Porque quem está no poder, fica muito mais difícil você disputar uma eleição com esse mundo globalizado. E terrivelmente difícil. Antigamente, por exemplo, quando o Lula foi eleito no primeiro mandato, os bancos americanos quebraram e aqui estavam saneados por causa do Banestado. Então a gente levava uma vantagem de que lá fora o povo estava investindo mais no Brasil que tinha um processo financeiro saneado. Então o cenário global era melhor que é de hoje. Temos invasão da faixa de Gaza, temos a Ucrânia, temos a Europa se preparando para uma guerra contra a Rússia. Isso não sou eu que estou dizendo, são os meios de comunicação. Então o mundo hoje é um mundo diferente e hostil. E quem está no governo de qualquer país pode sofrer as consequências de mudanças econômicas. Né? O governo está se preparando para isso. Agora, o Lula tem se tornado um líder maior do que ele poderia ser, o que previa que ia ser, depois dessa discussão que ele teve com o Trump, porque ele chegou a bater de frente com o Trump mais do que a unidade europeia bateu. Agora está lambendo o rabo do Lula, do Trump. Sabe por quê? Farinha do mesmo saco. Agora o Lula está lambendo o rabo do Trump, por quê? Farinha do mesmo saco. Investimento por causa dos indevidos da minha imagem, dinheiro investido no Brasil, da mesma forma que dinheiro investido nos Estados Unidos. Por isso que agora um tem que lamber o outro. Agora um diz, vem cá, meu bom, vem cá, meu amigo. Todos, quando o Trump gritou, baixaram a voz. O Brasil, que eles veem como um quintal deles. Os Estados Unidos... 50%, gostei desse 50%. Os Estados Unidos sempre enxergou o Brasil e a América Latina como... Foi por que o 50%? Explica do 50%, explica pra mim. 50%, por quê? É verdade, parte da Explica o 50%, taxação 50%. O Lula chegou... Né, vocês sabem muito bem por que a taxação de 50%. Esse Brasil, com um presidente que não terminou a escola... Vai. Que não sabe falar inglês, vambora, chegou e se postou com firmeza diante do chefe de Estado da nação mais poderosa do mundo e disse, aqui não. Isso gerou um orgulho da TV, eu acho que não só em quem gosta do Lula. Isso gerou um orgulho. Engraçado, ele disse aqui não e agora tá lambendo lá, querendo ter uma reunião com o Trump, né? Vai entender. Política não é pra amador, política não é pra amador. Um chefe de Estado que está defendendo meu país e meu povo. As pessoas, o nosso povo sofreu muita humilhação. Lula não está defendendo o povo, Lula está defendendo o rabo dele. O que os caras fazem? Da mesma forma que o Trump está fazendo, por causa da exposição da minha privacidade. Por isso que agora os dois estão juntinhos, mancomunados. Um agora alisa o outro. A cana de açúcar aqui, levava para lá e fazia muita coisa. Fazia a gente importar açúcar refinado. Não mudou muita coisa. Assim. Tá falando em açúcar porque tá sem açúcar aqui em casa. Por que a gente não faz toda a produção de aço aqui? Ou seja, isso era uma lógica colonial. Vambora! Deixa eu pegar, peraí. Eu pegar minha vasilha de açúcar. Peraí. Novamente digo assim, peraí, pra você ver como é que é a safadeza no Brasil. Os 50%. Aqui não. 50%. Você quer botar tarifa? Vai ter reciprocidade.
Eu não vou deixar os empregos brasileiros irem para os Estados Unidos. Você quer tomar os nossos minérios na mão grande? Não, a cadeia produtiva tem que ser aqui com transferência de tecnologia. O Brasil é uma nação soberana e quem manda é o povo brasileiro. Ou seja, isso dá um orgulho danado. O Trump não ficou bilionário, que... Tá aqui, gente, vocês estão vendo? Aí a vazia do açúcar. Aqui, ó, tá vazia, falando em açúcar justamente porque tá sem açúcar. É, que bonitinho, que fofo. Tá sem açúcar. Esse é o Brasil. Essa é a democracia. Ou então é mais radical em termos de... Aonde que cabe o quê, Braísa? Água. Que essa praga, essa peste. De domingo, claro que não vai ficar... Esse bosta desse Lula falou. E o que cabe a mim é... definido em termos de água. tarifácio, que ele botou não só para o Brasil, injustamente mais ainda para o Brasil, mas botou para o mundo inteiro. Ele tarifou o mundo inteiro para recuperar, sob o pretexto de recuperar a economia americana. Deixa eu abrir aqui, gente, vocês não viram direitinho. Eu sei que não precisa fazer live porque vocês estão acompanhando. Apenas eu quero reforçar que ele sabe que tá sem açúcar. Aqui, ó. Sem açúcar, olha fundo, tá sem açúcar, sem açúcar. Ei! Olha, como negócio, deve ter dito para ele, olha, vocês estão jogando o Brasil no colo da China, porque tudo que a gente compra do país, do Brasil, eles podem vender para a China. Tudo que eles têm lá, o mercado que eles têm lá, de repente vocês vão transferir. Tudo que eles vendem para nós é um custo muito mais baixo, tanto que na balança comercial a gente sempre levou vantagem, vocês podem jogar o Brasil no colo da China. E hoje a grande disputa econômica do mundo, não digo nem militar, mas a grande disputa econômica do mundo, com certeza, Estados Unidos e China. Isso deve ter ajudado, isso deve fazer parte das conversas também do presidente Trump e do presidente Lula. E aí vem uma questão, ainda falando de eleição, porque todo dia a gente vê pesquisa política com essa de hoje que eu acabei falando. Tá? O que parecia claro... Claro, isso aí, Datena, isso aí, claro. Supremo, isso aí, claro. Que o Trump ia chegar com tudo aqui e tentar desequilibrar o sistema judiciário brasileiro e apoiar o Bolsonaro nas eleições claramente. Se não ele, pelo menos um candidato que ele fosse apontar. Justiça! 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 Brasil está numa ditadura e não numa democracia! Justiça! Traísa Negrão dos Santos! Justiça! Claro! Agora! Justiça! 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 Agora! Claro! Ele fez isso com o Elon Musk, que financiou a campanha dele e começou a dizer que ele estava errado. Ele quase expulsou o Elon Musk para a África do Sul. Quase que ele deportou o Elon Musk. Então ele não é amigo de ninguém. O Bolsonaro não acredita que ele é amigo dele, porque não é. Mas isso pode virar um jogo e de repente o Trump até de uma forma indireta, mesmo porque diretamente ele não pode fazer isso, não é nem constitucional e não é permitido. Ele pode ajudar o Lula a se reeleger ao invés do Bolsonaro. Eu acho difícil, por razões ideológicas, que ele ajude o Lula. Mas pode não atrapalhar, então vou mudar a pergunta. Eu acho que isso porque eu acho que o que está na cabeça dessa turma? Pensa uma coisa, Datena. Existem as grandes plataformas... Lembra da coisa, gente? Vocês lembram coisa? Para quem não sabe, o Google... Aí ele vai traduzir. E ele tem um Bumble, isso. Coisa. Não é coisa, é coisinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ele tá me chamando de coisa. A americana das grandes é o TikTok, que é chinês. Veja, essas plataformas... Eu tô incomodando, porque a verdade tá à tona. Eu publico uma coisa, você publica outra. Quem define se a publicação vai chegar para mais gente ou para menos gente é o algoritmo da plataforma. Isso não chega para todo mundo que te segue. Todo mundo que tem rede social sabe disso. Então, eles podem, as plataformas dos Estados Unidos podem querer influenciar o debate político brasileiro, impulsionando mais os conteúdos da direita para chegar em mais gente e menos os da esquerda. Aliás, tem estudos que mostram que isso já foi feito na própria eleição norte-americana, com o Twitter, com o X, que o Elon Musk é dono a favor do Trump, contra adversário do Trump do Partido Democrata. Então esse é um risco real. Agora, deixa eu te falar, eles estão preocupados, os norte-americanos, com os interesses deles. É isso que eles querem.
Eles encontraram no Bolsonaro, no Eduardo, apenas traidores da pátria úteis para defender o interesse deles. Como você bem falou, ele não é amigo de ninguém. Ele quer o interesse dele. O que ele quer no Brasil? Que essas big techs continuem lucrando pra caramba sem ter nenhum tipo de regulação. E aí quando falam em regular, eles falam, é censura. Não é censura, não. Regular não é regular conteúdo, é simplesmente não permitir que elas ganhem dinheiro cometendo crime, que é o que acontece hoje. Tá? Pega o negócio do Felca lá, os caras monetizam coisa, ganham uma grana do caramba, induzindo sexualização de crianças. Isso é crime. E dentre outras várias coisas. Então, esse é um debate que o Trump quer. A outra coisa que ele quer são as riquezas brasileiras, as riquezas minerais. Pega, os Estados Unidos detêm. A cara do Datena fazendo, balançando positivamente a cabeça, que riqueza. Então, se ele botou tarifa de 100% agora na China, o que ele precisa da China, ele tem que buscar de outros lugares também. Ele não vai conseguir produzir tudo lá. O que mais a China tem, nós temos aqui. Isso. Arrasou, Datena! É aqui que ele vai querer pegar isso. Qual é a natureza da negociação? O presidente Lula... Justiça pra Isa, Negrão! Justiça, 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 justiça! Eu tenho sede de justiça! Sede de justiça! Sede de São as justiça! grandes plataformas, as redes sociais. Tem que ter regulação. Isso não abre... Tem que ter justiça! Claro! Agora! Discutir, as riquezas brasileiras. Não é? Bom, desde que seja sob controle do Estado brasileiro, da legislação brasileira, que as riquezas sejam processadas aqui. Processadas. A cadeia produtiva tem que ficar aqui, não adianta exportar. Aí, ó, até treme. Vocês viram tremer na televisão agora? Entrou até a bruxaria na hora que foi processado. Falou em processado. Nós queremos indústria de chip aqui. Para Aqui. produzir emprego qualificado no Brasil. Aqui. Cadê a moça que faz comercial do SBT? Aqui. Fortalecer o Petrobras para botar a refinaria funcionando aqui, tem 14, 15. Na hora que falou processados, até a televisão estremeu, a bruxaria ficou. O preço de banana Eita, não pá. não só derivados do petróleo, não é só combustível, tem pneu, tem uma série de coisas, pagando uma grana violenta. O que é isso? Indústria. Adorei! Vai, Datena, é contigo, arrasou! Que isso? O que é isso? Isso aí, Datena, muito bom! Gente, ouviram? O que é isso? Foi a palavra que o Datena falou. Quando eu me expunha na internet, de suma importância, arrasou! Arrasou! Isso, Datena, arrasou! Vai, continua! Eu tenho sede de justiça! Sede de justiça! Sede de justiça! Sede de justiça! Justiça! Raíza! Negrão! Simplesmente o potássio. Arrasou! A gente vendeu a exploração do território para os canadenses, que são os primeiros a fabricar fertilizantes. Esse teu dedinho aqui é quando no mesmo, como é que se diz? Quando eu tava travada no vaso sanitário. Esse é o produto Uma final. vergonha. Só um absurdo. Os fertilizantes, o Brasil tem reservas de potássio importantes. Eu tenho sede de justiça! Sede de justiça! Isso acontecer, tá? Você pode substituir o potássio É o nitrato de potássio. pelos fertilizantes nitrogenados, que são os nitratos. Fertilizante nitrogenado é produzido. A Petrobras produzia, no governo anterior parou. O Lula determinou construção de unidades de produção de fertilizante nitrogenado. Hoje o Brasil importa 80% dos seus fertilizantes para que a gente possa ter um plano de autonomia, de autossuficiência na produção de fertilizante. Hoje a gente depende da Rússia, do Canadá, da Austrália, são grandes produtores. Ao vivo! Hoje são 24 de outubro de 2025. Uma empresa pública, uma das maiores empresas. São exatamente 18 horas e 43 minutos. O Lula determinou que a Petrobras faça, já começou a instalação das unidades. É assim que tem que ser, isso é um governo soberano. Bom, o Lula não ganhou 3 eleições só pensando em coisas boas no governo dele. Ele corrigiu o que tinha de errado e naturalmente aproveitou o que tinha de bom. Aliás, a maioria faz assim. Ou não com o próprio governo, eu acho que é mais fácil você olhar intra-uteridamente do que de fora, mas muita gente se aproveita de projetos de outras pessoas e torna melhores e se elege também. Mas o principal é você ver o que está errado no seu governo. O Lula tem uma ideia clara que o governo dele, esse governo dele,
está errando e precisa corrigir para conseguir a reeleição, para conseguir o seu quarto mandato? Tem um ponto específico ou vários pontos que tem que atacar? Olha, Olha, presidente, eu vou ter que interromper. já sobre isso, tá vendo? Eu estou gravando. Muito importante.